programa de hoje, um dos médicos mais respeitados e competentes dessa nação. Boa notícia que você tira disso. Eu tive 4 vacinas e 6 boa notícia que você tira. O cara sabe tudo e mais um pouco sobre imunologia, além de um belo bronzeado. Tá tendo um surto agora de uma nova variante. Tem que tomar cuidado. Um pôquer clandestino. Tô mal, né? Aplausos para o doutor Roberto Zeballos! Ah, doutor Zeballos! Roberto Zeballos está aqui neste programa, que é uma honra ter a possibilidade de sempre discutir vários assuntos. Primeira coisa que eu quero convidar, tudo bem, Zeballos? Maravilhosamente bem. Posso tomar um pouquinho da água? Tá aqui. Você não é tomar água do Zeballos. Nossa. Você indica tomar? Não tem problema, né? Às vezes passa alguma coisa. Não vai passar nada. Deixa eu falar uma coisa. Eu não ganho nada com magnésio, mas eu sou observador. Desde que começaram a falar do magnésio, eu pergunto no consultório se melhorou o sono depois que ele está dormindo. Coincidência ou não, melhorou. Sim. Que legal. Então eu preciso falar isso, não ganho nada, não tenho vínculo nenhum. Eu sempre penso no melhor de terceiros. E o que é verdade é verdade. E ele tem essa preocupação, verdade seja dita aqui, Morgadão, Sim. que na época, pandemia, foi o Zeballos, ele foi um cara assim muito influente, né, que se expôs muito, foi muito corajoso e sempre tiveram narrativas que a gente vai discutir aqui neste programa, inclusive do senhor Fauci, que é o assunto do momento. Exato, que o doutor Zeballos vinha aqui, colocava a visão dele, também estava na linha de frente, ele sempre defendeu... Tudo bom, pessoal? Chama eu aqui. Oi, tudo bom? Ele sempre defendeu o tratamento individualizado, diferente do que estavam fazendo, e com o tempo... o pessoal que atacava, entrou em shadowban no Instagram, o tempo inocentou o Dr. Zeballos e a gente está acompanhando nos Estados Unidos o que está acontecendo com o Fauci, né? A gente lembra que, inclusive, o presidente anterior deu lá um perdão de 10 anos por coisas que nem... 14 anos? 14. Foram 14, né? 14 anos de crimes que nem ele tinha sido nem pensaram em acusá-lo. Queria saber, doutor Zeballos, depois de todo esse tempo que o senhor vinha aqui no programa Pânico, falava o que o senhor observava, como o senhor estava agindo com seus pacientes com muito êxito e foi atacado, teve shadowban e agora... Vendo essa inversão de que aquilo que o senhor estava falando estava correto e o que a narrativa, né, que tanto o Fauci quanto tantos outros replicaram na imprensa, a gente vê que não era aquilo. Como que o senhor se sente agora? Bom, primeiro eu quero deixar claro que o meu compromisso não é com acerto. Eu acertei, sim, okay, claro. Mas é com a verdade e botando o paciente em primeiro lugar. Que nem aqui vocês, jornalistas, você não tem compromisso com acerto, vocês têm compromisso com a verdade. Exatamente. Boa. E nós não podemos nos esquecer que nós estamos todos interligados. Então eu fiz umas anotações aqui para as pessoas entenderem, sair um pouco da casinha, o que realmente aconteceu. É óbvio que você foi enganado, é óbvio. A gente veio aqui, eu sou grato ao programa Pânico, sou grato ao Emílio, sou grato ao Zu, eu sou grato a todo mundo que deu a oportunidade de eu conseguir difundir a ideia de ajudar as pessoas. O milagre do Pará, com aquela tecnologia, só aconteceu porque eu estava aqui no Pânico. Bom, só que vocês foram manipulados e enganados. Só que a manipulação ocorre ainda hoje. Eles tentam assustar vocês quanto a vírus, pega todo mundo do navio lá, todo equipado, e aí na hora que entra no ônibus está lá o cara de camisetinha levando todo mundo. Sim. Ele não estava equipado. Então você vê que eles querem manipular, não é? Exatamente. E agora é o seguinte, como que nós vamos nos proteger disso? Porque a gente é programado diariamente. Vou citar um exemplo dos anos 60, onde eles punham no nível subliminar, num filme, o cara está no cinema, e eles colocavam, depois foi proibido isso, eles colocavam assim, numa fração de segundo, eles colocavam um copo da Coca-Cola bem gelada. O cara estava assistindo o filme, não percebia isso, mas o subconsciente dele percebia. Era um flash rápido, né? Igual o Jequiti da SBT. Aí o que aconteceu? Ele ia lá ficava com vontade de tomar uma Coca-Cola. Então isso é só para citar um exemplo, nos anos 60, como eles programam as pessoas e manipulam as pessoas. E tem como a gente se livrar disso. No final, se der tempo, eu explico como a gente faz isso. Certo. O que eu quero dividir com vocês é a minha experiência que eu vivi e comparar com o que está sendo divulgado. Sim. Porque é isso que é o exercício que nós temos que fazer hoje. Então, um pouquinho da nossa história. Eu fui no começo da ingenuidade. A hora que eu vi que estavam difamando o Pânico, eu liguei pro Tutinha e falei, Tutinha, eu acho que está exagerado um pouco essa
essa informação, me dá uma oportunidade de eu falar lá. Aí eu vim a primeira vez no Pânico, aí depois teve aquele áudio em 2020, onde eu expliquei, eu dei uma esperança de tratamento com corticoide, explicando na minha tese como era o mecanismo da doença. E, por exemplo, outra coisa que me chamou a atenção, parece agora falando lá do Fauci, parece que ele tomou a vacina em público. Sim. E um pouco tempo depois ele fez um infarto pulmonar, que é um pouco diferente da embolia pulmonar, que é quando forma um coágulo na artéria pulmonar, e isso está descrito no efeito colateral da vacina. Só que eu acho engraçado, pô, se ele estava por trás de tudo isso, ele não entendeu, como eu falei aqui ao vivo para vocês, qual era o mecanismo da doença que quebrava o vírus e espalhava as toxinas. Exato. Como é que ele não entendeu que a proteína spike era a toxina daquilo? Então, isso me chamou a atenção. Desculpa te interromper, Zeballos, mas numa ordem cronológica, o que aconteceu no momento da pandemia, todos os líderes, né, precisavam dar uma explicação, eles tinham os médicos que, né, relatavam o que era o protocolo para ser feito. Começa com o protocolo chinês, que também não deu certo, que era intubação, que você também, né, foi um cara que se posicionou em relação a isso. E do Fauci, o que foi muito controverso foi, primeiro, usar as máscaras. Foi a primeira coisa que ele falou. 30 máscaras. Era para usar máscara. Primeiro ele falou que não. Fala só no microfone, por gentileza. Primeiro ele falou que não, depois ele falou que sim. Isso. Teve isso. Teve também um negócio que era a relação de fique em casa se puder, que foi adotado por alguns políticos aqui também no Brasil. Importante. E foi uma fala dele. E a outra coisa que pegaram o diário dele, e aí supostamente existe uma vaidade do Fauci, que como ele estava tendo muita exposição midiática, ele estava gostando dessa exposição, e isso aí também é uma suposição, porque a gente sabe que tem narrativas, que ele tinha interesse político em relação às vacinas, porque também tinham outros protocolos e outras possibilidades de tratamento. E a indústria farmacêutica, não precisa nem falar. Existe um lobby, existe um business. Isso tudo tem que ser apurado. Ele não deu a resposta porque na Constituição americana ele pode ficar em silêncio. Mas é mais ou menos essa linha. Eu vou abrir um pouco mais, então eu vou pular, que eu ia falar como o que está por trás de tudo isso. Então, por exemplo, lembra que era uma torcida? Sim. Não é torcida, não é Flamengo e Fluminense. Sim. Não é uma torcida. A verdade, ela precisa de liberdade para ser investigada. Isso foi suprimido. E toda a ciência, ela nasce da observação. Questionamento, né? Isso. E não tem como ter evidências em algo que tinha acabado de surgir. Sim. Mas eu tive a sorte, no meu primeiro caso, entender que eu explico até técnica para quem está assistindo, como é que eu resolvo essas questões. É muito simples e dá para ensinar para todo mundo. Então preste atenção. O Delari está me olhando ali. Primeiro que a gente está com uma audiência aqui muito qualificada, quero agradecer a nossa rede de rádios, e a gente vai fazer um intervalo. Mas antes do intervalo, primeira coisa, este é o livro do Dr. Zeballos, A Era dos Semideuses. Tem aqui Roberto... Uma evolução da espécie. Uma evolução da espécie. É um livro muito legal que ele fala sobre autoconhecimento. Ele vivenciou coisas muito difíceis na pandemia, né? Como médico. E eu acho que ele tem um lugar aqui também da parte de olhar mais para dentro, da parte humana. Acho que o livro retrata um pouco essa linha. Se você não conhece, onde compra teu livro, Zeballos? Está na Amazon.com. Você põe lá, A Era dos Semideuses, eu digo uma evolução na espécie. Mas nesse livro tem um capítulo que eu deixo muito claro o que eu falo. A Covid que eu vivi é muito diferente da que te contaram. Sim, é uma guerra espiritual, do bem contra o mal. Quem é a espiritualidade do bem? É aquele que se preocupa consigo mesmo, mas se preocupa com terceiros. Quem é o mal? O mal é aquele que só olha para o seu umbigo e que se dane o resto, que se dane o mundo. E existe essa guerra. Eu acho que está tendo duas forças hoje, estão muito fortes, George Soros e Bill Gates de um lado, na minha ótica, eu não posso ter certeza disso. E do outro lado está o vice-presidente dos Estados Unidos, o Elon Musk, entre outros. Boa. Então vamos torcer, que a briga é boa, vamos torcer para dar certo. Mas enquanto isso... Eu vou pedir para você falar para a gente, mas a gente vai ter que fazer um intervalo aqui para nossa rede de rádios. E daqui a pouco a gente está de volta aqui na Jovem Pan. Vai lá, Reginaldão! Agora sim, porque você sabe que é multiplataforma, então é sem tirar. É o tempo inteiro aqui, o Sami na alegria, e a gente vai tentando questionar, entender esse bicho que são cheios de narrativas, interesses políticos. Vamos ver o que o Zeballos preparou pra gente. Diga. Toda a ciência nasce de uma observação. Sim. Isso é um fato. Na pandemia, mas só que na pandemia ficou claro um método
um planejamento. Primeiro o medo amplamente difundido, que me fez eu pedir para vir falar sobre isso, com controle social e controle de massa. Outro crime absurdo foi a supressão, outro que está no método, supressão do questionamento. Exato. Sabia que a ABC, ela censurou a hipótese do vazamento a pedido do Dr. Anthony Fauci? Sabe por que deram perdão dele de 14 anos? Porque foi há 14 anos atrás que ele mandou o financiamento para fazer com que o vírus ganhasse função e ficasse agressivo para a humanidade. Esse cara é um criminoso, mas ele pode botar a culpa no laboratório. Sim. Só que o laboratório de Wuhan não tinha as qualificações de todas as seguranças necessárias por um projeto dele. Aliás, o pessoal está querendo suprimir todos os laboratórios do ganho de função que estão acontecendo hoje, tá certo? Agora, o que foi um crime... E aqui no Brasil todo mundo seguiu igual, por exemplo, essa campanha do medo ia lá nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, todo mundo... Foi parecido no mundo inteiro, pelas grandes mídias. Então isso está na cara que foi um projeto. Mas o que não dá para perdoar é a supressão de um tratamento que quem se tratou comigo sabe que funciona. A minha equipe viu mais de 11 mil casos, eu só perdi 17 de pessoas que vinham muito avançadas, pessoas que tinham às vezes um transplante de rim, era muito difícil a gente perder e tratamos a maioria em casa. Então esse tratamento, não adianta alguém falar para mim que o sol é vermelho, eu sei que ele funciona. E saiu de novo do método que eu vou tentar ensinar para vocês, se tiver tempo, que é observação, raciocínio e conclusão. Vamos lá, certo. Observação, raciocínio e conclusão. Mas tem que ter uma vontade do coração, aí ninguém segura. Outra coisa, ignoraram a imunidade natural. Que eu cansei de falar, que eu só voltei a ter reinfecção importante quando entrou a Ômicron, que eu entendi que era uma variante que ia imunizar todo mundo. E eu entendi, sabe por quê? E todo mundo fazendo terrorismo, gente inteligente, gente que fez trabalho, fala, não, a Ômicron vai acabar com o mundo. Cada hora é um vírus novo, né? Mas aí nessa hora que você tem que ter a frieza. A nova cepa, não é? A Ômicron. Tinha a nova. A Ômicron foi, até o Bill Gates falou, está fazendo um trabalho melhor do que a vacina. A Ômicron, como é que eu sabia que ela ia resolver sem causar problemas? Primeira coisa, eu vi onde ela veio, da África do Sul. O médico, conhece, eu adoro esse médico. Eu vou falar Shankara. O nome. Esse aí. Shankara, né? O Shankara é o cara. Ele foi um dos primeiros, na verdade, não é? O Shankara tem uma tese, junto com um indiano que eu vi de Stanford, que começaram a combater o Fauci, inclusive. Exatamente. Liguei pro Shankara e falei, Shankara, como é que tá aí? Tá morrendo? Não, mild cases, somente casos leves. Falei, opa, aí outra informação, vamos juntar outra informação? Ocorreu uma mutação, um monte de mutação, não lembro agora se é 45, na proteína spike. Quem é a proteína spike? É a toxina. Ué, se está matando menos, a toxina ficou menos tóxica, que nem pegar um leopardo que nasceu com dente de borracha. Então, quer dizer, aí eu previ, eu falei, olha, gente, isso é uma razão muito simples, isso aí vai imunizar a gente. E aí eu vi a gente falando, não, vai matar, vai morrer. Mas isso é método, gente, é método. Sim, exato. Outra coisa que a gente viu, então... outra coisa que é importante. Eles treinaram nós médicos a só acreditar em evidência científica. Uma evidência científica séria, sem viés, sem influência econômica e sem interesse de uma minoria é perfeito. Só que tem um epidemiologista famosíssimo, o John Ioannidis. Ele fez um estudo em milhares de evidências científicas. A conclusão que ele chegou é que só 5 a 10% conseguem ser replicadas, o que significa dizer que 95% não eram compatíveis com a realidade. E isso ele explica porque tem interesses de uma minoria que estão patrocinando e às vezes o estudo acaba tendo um viés. Sim, só para a gente carimbar de novo, dependendo, né, da farmacêutica, do laboratório ou do interesse político, acaba sendo um business. E o que eu acho que é o mais importante, que dentro do seu trabalho, e de todos que estão aqui, né, que acho que é a função da turma aqui, é questionar, como o Rogério Morgado falou. A gente quer entender o que é. Além do que entender e de questionar, é que nem o doutor falou, foi suprimido isso daí. Porque o problema não é o cara lá, o Fauci, ou qualquer um, ou MS, falar, a gente tem esse protocolo. A gente orienta a seguir esse protocolo. Tudo bem? Tudo bem. E vai da gente querer seguir ou não. O exemplo que eu trouxe aqui outro dia é o exemplo do Testemunho de Jeová. Ele chega com uma doença no hospital, o doutor fala, a gente tem esse protocolo e precisa fazer transfusão. O cara fala, não, na minha religião, eu não acredito, eu não quero fazer transfusão. E tá tudo certo, ninguém vai ser preso, não vai ser negacionista, o cara entende.
Nesse caso também, a liberdade do indivíduo escolher o que ele vai fazer, o que ele acha melhor para ele, foi suprimido. Esse, para mim, é o maior crime que teve em tudo isso, porque eles colocaram aquilo que o Fauci falou como verdade, e se você fosse contrário àquilo, você era negacionista, os caras queriam que você fosse preso porque você estava fazendo desserviço, ou seja, não teve nenhum... Questionamento. Questionamento teve. O problema é que você não pôde questionar o que o cara... Criminalizaram. Criminalizaram o direito do indivíduo. E isso, para mim, foi o maior crime de todos. E eu queria saber, doutor, em torno de tudo isso, você acha que vai acontecer o que com o Fauci? Você acha que ele vai ser punido como deveria ser? Olha, é o seguinte, o perdão dele vale de 14 anos para trás, desde o dia que saiu o Biden. A partir de agora, se ele se comprometer de alguma maneira, ele vai ser punido. Sim. E eles estão tentando cercá-lo porque eles consideraram um desrespeito ele não ter respondido nada. Exatamente. Eu fico com pena das pessoas que falavam, eu sigo a ciência, eu sigo a ciência, eu sigo a ciência. E esse cara estava representando a ciência. Exato. E quando ele teve toda a oportunidade do mundo para rebater e definir as suas convicções, o cara se afunda. E mais, tem mensagem de texto que ele estava dizendo que os abortos espontâneos, o Fauci que falou isso, não fui eu, está no telefone dele, que aconteciam na gravidez, uma incidência altíssima, depois constataram que eram 80%, 85%, se você desse a vacina no primeiro trimestre de gravidez. Sim. Então, quer dizer, o cara mentiu, o cara realmente é do evil, é do mal. Por isso que Sim. tem até uma charge dele, um meme dele, com aquele dedinho do mini-me, do Austin Powers. Porque o cara é do mal mesmo. Sim. Agora, gente, o que eu quero que vocês entendam, qual o propósito de tudo isso? Qual é? Então, eu vou relatar a história. Vou relatar fatos rapidamente e a conclusão é de vocês. Então, quero te contar um pouco de história. Em 1965, o coronavírus foi isolado pela primeira vez. Em 66, eles acharam que ia ser bom para bioweapon. Ou seja, na época da Guerra Fria com a Rússia. Quem falou isso foi o Dr. David Martin, no Parlamento Europeu, num speech, mostrando todos os slides documentados do que ele falava. Bom, em 1990, a Pfizer registrou a primeira patente de vacina de proteína para spike. Em 1990. Mas logo descobriu que as vacinas eram ineficazes devido à alta mutação do vírus. Cansei de falar que era uma corrida injusta, a vacina e o vírus que vinha aqui. Nós falamos muito. Cara, nós falamos muita coisa aqui. Outra coisa, em 2002, a Universidade da Carolina do Norte patenteou um clone defeituoso replicável, que seria, como o David Martin falou, uma bioweapon. Ele foi aprovado, não foi no órgão público de saúde, ele foi aprovado no Warfare, assuntos de guerra. Em 2003, patenteou, e aí outra coisa que é importante que vocês vão contar, porque isso eu vivi. O David Martin fala que essa técnica de pegar no nariz, que é horrível, que eu não tomei vacina por razões óbvias, aí para viajar eu tinha que fazer toda hora, tinha que fazer esse teste a cada 3 dias lá em Lisboa, não esqueço disso. PCR. PCR. Ele fala que isso é uma arma biológica. Mas como assim? Ele não faz mal? Não é isso. Dependendo do ciclo que você passa, ele aumenta os números, inflacionando os casos, aí vem a mídia notícia, aumentou uma barbaridade. Dependendo do número de ciclos, é falso positivo ou menos ou fica negativo. E ele alega que se você aumentar muito a sensibilidade, você vai manipular as pessoas para um aumento do número de casos. Você sabia que eu vivi isso? Eu vivi isso. Tem a elite paulistana que vai passar o ano novo em Trancoso. Esse é o Sami. É o Sami. Depois vai para Courchevel esquiar. Isso. É esse mesmo. Não é? Aí o cara, para ver, eu não sabia, Sami, você vive bem. Não. Aí o que acontece? Aí o cara chegava, eu falei, eu vou viajar, e aí deu positivo, mas eu chamava jovens, mulheres, rapazes, iam lá, e eu falei, você está sentindo alguma coisa? Ele, não, estou ótimo, hoje treinei 3 horas. Eu falei, pô, isso aí é falso positivo. Só que eu não sabia, eu não tinha visto ainda o discurso do David Martin, eu não sabia que isso poderia ser usado para gerar pânico. Então, o que acontece? Então, o que essas evidências sugerem? Um planejamento prévio, com interesses maléficos e obscuros, isso é óbvio. Você sabia que a China isolou Wuhan no seu território? No começo, né? E abriu para o mundo inteiro essa alegria?
E que eles já tinham, estavam preparados com um estoque altíssimo de equipamentos para se proteger do vírus. Olha isso. Então, o que acontece? Outra coisa, ignoraram a imunidade adquirida, a imunidade básica. E aí não vamos esquecer, para entenderem o propósito, que nos anos 90, o Bill Gates trocava e-mails com Jeffrey Epstein. Opa! Isso dizendo que, alegando que tinha muita gente no planeta e já se falava na criação de uma pandemia. Então é gente do mal mesmo, cara. Pois é. Aí, eles superfaturaram as mortes da Covid. Isso eu vivi, é minha experiência. O meu amigo Benny Schmidt, ele contou que uma família dele teve acidente, uma paciente dele teve acidente de ônibus. A família inteira, eles botaram Covid para todo mundo. Sim. Eu mesmo no consultório vi um filho falar: minha mãe não tinha Covid, negativo para Covid, causaram aquela Covid. Então os casos foram super inflacionados. Sim. O propósito inicial do lockdown, eu aceitei, porque se você tem uma noção de epidemiologia, você não deixa a pessoa trancada em casa. Porque senão o vírus fica esperando de braço cruzado, a hora que você sai, pega todo mundo. Sim. Então, o que acontece? Quando você vê que o propósito inicial, eles só me venderam, vão ser 2 meses, porque é muita gente que fica doente muito rápido, vão montar uns hospitais de campanha. A hora que tiver isso, a gente libera as pessoas de baixo risco para continuarem trabalhando. Só que eu acredito, aí a impressão dos Zeballos, que eles queriam fechar tudo, porque eles queriam também acabar com a economia ocidental. Isso me chamou a atenção. E eu acho que o Fauci é apenas uma marionete, um instrumento do mal. Boa. Tem o teu interesse. Ô, Sami, deixa eu só falar uma coisa com o Zeballos, que a gente vai ter que ter mais um programa com o Roberto Zeballos. Claro. Para ele falar mais sobre esse assunto. Exato. Quero falar para as pessoas como prevenirem isso. Isso. Como prevenir. E aproveito, se você conseguir emendar, que a gente está com um tempo muito curto. Sim. Peço até perdão. Sim, imagina. Para falar também sobre sarampo muito rápido, se você conseguir fazer um link. Consigo. Então é o seguinte, outra coisa, aquelas pessoas que ficam preocupadas, não tenha raiva das pessoas. Por exemplo, não há necessidade de desarmar os outros. Eu acredito que no devido tempo, cada um recebe o que merece. Eu concordo com isso, está assinado Albert Einstein, mas na internet a gente não sabe se isso acontece. Em relação à vacina da sarampo, a MMR é uma vacina muito segura, com 97% de eficácia. Em crianças menores de 1 ano, tem que conversar com o pediatra e a família, porque existe uma possibilidade de desenvolver uma rubéola. E eu acredito também, isso é verdade, que a criança, como o sistema imunológico dela não está maduro, ela não vai conseguir elaborar uma resposta eficaz. Então, acima de 1 ano, quem quiser tomar, toma. Agora, se tomou há 1 ano a vacina, não precisa. Eu vejo muita gente falando que precisa tomar, mesmo se você acabou de tomar. Isso também não faz sentido. Mas eu falo da MMR. As outras vacinas, eu não tenho experiência. E porque está tendo surto? Você pode explicar se está tendo ou não? Olha, o pessoal fala em 25 casos. Por que o pessoal está chamando de surto? Porque o sarampo é muito transmissível. Certo. Só que eu não estou vendo isso aumentar. Talvez tenha mais gente imunizada do que a gente imagina. Porque pelos números a gente achou, o pessoal não está imunizando. E uma das consequências disso que aconteceu, com essa que está acontecendo com o Fauci, é a hesitação vacinal. Tem vacinas que protegem há muito tempo. Exatamente. São consagradas, testadas, já tem o tempo. E os caras me chamavam de antivacina, como sou ignorante. Isso aqui não era interessante para eles, né? Então, como é que você vai se proteger? Boa. Esse meu livro... estou desenvolvendo um movimento de conscientização para a gente parar com essa avalanche de programação e voltar para as suas raízes, ter mais contato com a natureza, voltar a fazer meditação. Eu criei um curso com a Luísa e com o Léo Simão que chama Jornada dos Semideuses, que é baseado no que está no livro. Eu estou criando também uma tese da arte de curar, em que eu vou orientar médicos nesse sistema de observação, raciocínio e conclusão, e também como ser mais humano, porque a medicina do futuro, cara que nem eu que faz diagnóstico, que eu adoro resolver problema e fazer diagnóstico, vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai ganhar de mim. Mas o carinho, a atenção, a mudança de percepção, que a gente sabe, quando você muda a percepção das pessoas, você muda a realidade das pessoas, baseado nos princípios de física quântica, que universos são infinitos. Eu quero deixar aqui também a orientação, se você quiser abrir a cabecinha, tem a Demolição do Ocidente, que é do Alessandro Loyola.
ele vai explicar tudo isso, as fontes, as forças que estão por Muito trás bom. de tudo isso. A demolição do Os Ocidente interesses. de Alessandro Loyosa, um grande amigo, as pessoas mais brilhantes que eu conheço. Boa. Outra coisa que resolve isso são Theta Healing. A minha filha, Luísa Zeballos, depois procura ela no Instagram. Da Ayurveda, da medicina indiana? Não, é diferente. É uma havaiana que conseguiu se recuperar de algo que falaram para ela que era irrecuperável. E ela descobriu que é na introspecção que você consegue bloquear aquilo que limita para você vencer. E aí você consegue, então, alcançar suas realizações. Ela escreveu um capítulo nesse livro. E é para ajudar, gente. Legal. Eu estou fazendo para ajudar. Bacana. E é isso, quer dizer... Boa, Zeballos, é o seguinte. Obrigado pela aula. Doutor Zeballos, Uma aliás, palestra, entra na rede praticamente. social. Cara que não errou, hein? É isso aí, tem que aqui, ele sempre nosso parceiro do programa Eu acho Pânico. que hoje com vocês vai fazer milhão, eu acho. Olha só, bater milhão. Zeballos com 2L 59. Ele tem mais seguidores e engajamento do que o Alok hoje em dia. não é verdade. Não é seja verdade. dita. O Alok Passou. Um abraço, Foi a a gente vingança. gosta muito do teu trabalho. E vai lá na Amazon para comprar A Era dos Semideuses, uma evolução aí. na espécie. Fala do que Dr. o tempo Roberto inocentou, doutor Zeballos. Parabéns, doutor, pelo Boa. trabalho de sempre. Consegui ainda passar o Instagram da Luísa. A Luísa Zeballos é terapeuta holística. Pode entrar lá no Instagram. É Luísa Zeballos com 2 L's. Sensacional. É mais Boa. uma filha talentosa do nosso querido doutor. Boa. Ela ajuda muita gente. Boa. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na programação da Jovem Pan.